Chegamos à última parte da nossa crítica política contemporânea na voz de Marx, que é o principal crítico do capitalismo, que vai ter uma importância muito grande, tanto que posteriormente a ele vai se abrir uma área na filosofia chamada teoria crítica, que vai pensar os problemas ali dessa sociedade contemporânea em cada momento. Portanto, essa aula não é só de filosofia, mas interdisciplinar, agregando as demais áreas das ciências humanas e sociais. Bom, a última parte, na verdade, eu gostaria de voltar num conceito inicial que é praxis. Como eu disse para vocês, o Marx ele coloca que a filosofia deve servir para mudar a realidade, não só para pensar a realidade, como dizia o Hegel. Então ele tem que propor alguma mudança prática na realidade. Não basta apenas enxergar o problema. Então nós vimos ali os problemas, ele fala sobre exploração, sobre formas de alienação. Primeiro, o proletariado, que é a classe explorada, deve ter consciência da sua exploração. A partir dessa consciência, ela deve se unir, e já que são a maioria, e fazer a revolução. A revolução para o Marx é uma revolução armada, o Estado deve ser tomado pelos trabalhadores. Os trabalhadores então vão deixar nesse momento seus instrumentos de trabalho e vão para a revolução. Vão derrubar o Estado burguês. Derrubando o Estado burguês, eles vão fazer um Estado do proletariado. Então quem manda agora no Estado não é mais um grupo pequeno, a burguesia, mas todos os trabalhadores. E essa organização, na prática, se deu através do Partido Único, a ideia de ter um Partido Único, porque deve ser um partido que englobe todos os interesses. Vários partidos, você tem problema que cada partido está pensando no interesse particular de um grupo. A primeira medida mais importante que vai caracterizar esse novo Estado é o fim da propriedade privada dos meios de produção. Aqui você tem então a primeira parte do plano do Marx, que é o socialismo. Socialismo, toma muito cuidado com essas palavras, socialismo, comunismo, porque é uma confusão, muitas vezes elas são usadas como sinônimo, às vezes até se cria novos conceitos ali para explicar alguma coisa, então muitas vezes tem que tentar entender o que está se falando ali, o cara está falando socialismo, comunismo, o que ele quer dizer com isso? E às vezes está realmente completamente errado, fora do conceito. O Estado socialista, em primeiro lugar, não existe propriedade privada dos meios de produção. Tá? Se o Estado tem propriedade privada dos meios de produção, ele não é socialista. Essa é a sua característica essencial. O que é isso, professor? O que é esse tal de meio? Propriedade privada dos meios de produção significa que as empresas pertencem ao Estado. Todas elas são estatais, todas pertencem ao Estado. Não existem empresas privadas, não existem empresários, não existem donos dos meios de produção. Qual vai ser o objetivo do Estado, detendo todos os meios de produção? Fazer com que toda a produção do Estado seja dividida igualmente entre todos os trabalhadores. Todos devem trabalhar, esse é um valor fundamental do socialismo. É muito importante que as pessoas entendam que é só através do trabalho que se constrói uma sociedade. Mas os frutos desse trabalho, se são feitos por todos, vão ser divididos por todos. Então, a primeira consequência disso é que não existem pobres, não existem ricos, não existem classes sociais. Então, outro traço essencial do Estado socialista. Não existem classes sociais. Bom, então o objetivo do Marx, na verdade, com tudo isso, não era parar por aí. A intenção é que esse seja um momento de educação. Então o Estado socialista seria uma fase de transição do capitalismo, em que as pessoas aprendem que todos devem trabalhar e o fruto do trabalho deve ser dividido por aqueles que fizeram o trabalho. Por todas as pessoas, por todos os trabalhadores, igualmente. Quando as pessoas estivessem suficientemente educadas para saber isso, você entra numa segunda fase mais radical, que é o comunismo. Comunismo significa originalmente a autogestão.
Então, significa o quê? Você acaba com o Estado, você destrói o Estado. As pessoas se autogovernam. Então eu não preciso mais de um partido, não preciso de um chefe de um partido, não preciso de autoridades dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Os trabalhadores se organizam, fazem reuniões, uma democracia direta é quando as próprias pessoas se reúnem em assembleia, decidem sem um mandar mais do que o outro, sem ter representatividade, como no Brasil se faz democracia, quando as pessoas elegem seus políticos através de representantes. Então essa autogestão. Não existe Estado, não existe autoridade, as pessoas se autogovernam trabalhando, discutindo suas necessidades, dividindo os frutos do trabalho entre todas as pessoas dali, né? Então percebam que esse daqui é o sentido original dos termos socialismo, comunismo. Como eu disse, muitas vezes são confundidos, às vezes de forma errada mesmo, às vezes são invertidos, às vezes você precisa entender quando se fala de um lugar comunista, você quer dizer as pessoas que seguem a ideologia comunista, né? Ideologia aqui no sentido de conjunto de ideias políticas, né? Porque comunismo mesmo nunca existiu. Na prática, né? Pegando o seu sentido original, nunca existiu, nunca chegou o momento em que um Estado, depois de ter virado socialista, ele simplesmente aboliu o Estado, aboliu as autoridades e viveu a autogestão. Né? Bom, esse é o plano do Marx então, para ter uma sociedade melhor. Como eu disse para vocês em outras aulas, muitos filósofos políticos vão pensar isso, como seria possível, desde o Platão, né? Como seria possível uma cidade justa, uma sociedade justa. Esse daqui é o plano do Marx. A partir dessas ideias vão surgir outras. Né? O Marx então tinha a sua reuniões ali, assembleias com outras pessoas que pensavam essas questões, pensavam os problemas do capitalismo, e existe uma ala ali que vai pensar assim, isso é muito radical. É muito radical porque revolucionário, revolução armada é uma guerra, é violência, é morte, não concordamos com isso. Nós achamos que devemos chegar no socialismo não através da revolução, mas através do voto. As massas devem ser conscientes e votar em partidos socialistas, né, que promovam o socialismo sem precisar entrar numa revolução armada. Esses que vão divergir achando que é muito radical a revolução do Marx vão ser conhecidos como sociais-democratas. E aí surge essa ideologia política chamada social-democracia. Outros então vão falar, não, socialismo é besteira, porque socialismo tem um cara que manda, tem uma autoridade. E a autoridade, qualquer autoridade sobe para a cabeça. Qualquer pessoa que tem autoridade, ela vai em algum momento ali se corromper. E vai querer ser um ditador. Então o socialismo pode levar a grandes, poderosos e perigosos ditadores. Esses caras então diziam, o Estado deve acabar imediatamente. Comunismo deve ser direto, ou seja, autogestão direta. Fim do Estado, fim de qualquer autoridade, e vamos, nesse momento, né, sem essa fase transitória, que eles consideram muito perigosa, vamos, nesse momento, resolver as coisas de uma forma de uma democracia direta, através da autogestão, o próprio povo se governa. Esses que vão divergir dessa forma vão ser conhecidos como os anarquistas, né? O anarquismo, então, ele prega o fim imediato do Estado. O anarquismo, então, vê o Estado, o capitalismo, como um roubo. Bom, como eu disse para vocês, essas ideias, historicamente, vão gerar bastante, muitos fatos, muitos grandes acontecimentos. Então, a partir das ideias do Marx, em 1917, a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial, e eles têm a Revolução Russa, que vai gerar o primeiro Estado socialista, que vai ser chamado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética, como popularmente era conhecido. A União Soviética, então, ela passa logo pelas mãos de Stalin, que vai se desviar bastante dos seus princípios originais,
logo vai se transformar num Estado totalitário. E ali várias outras experiências do século XX socialistas, Mao Tse-tung na China, e as diversas experiências socialistas, por mais que os propósitos fossem apegados ao socialismo marxista, em certo momento se perderam, se desvirtuaram, se transformaram em outra coisa. O socialismo mais próximo disso que o Marx falava, que chegou, foi o Estado cubano. Cuba, então, 1959, Ernesto Che Guevara, Fidel Castro vão derrubar o ditador Fulgêncio Batista e vão fazer essa revolução popular, vão criar um Estado socialista. Então Cuba passou ali quase 50 anos sob o governo de Fidel Castro e atingiu ali os seus princípios, né? Acabou com a propriedade privada dos meios de produção completamente, acabou com as classes sociais, né? Então é um local onde embora está numa fase de transição pós-morte do Fidel Castro, é um lugar onde não tem pobres, não tem ricos, onde você não vai ficar rico, não vai ter luxos eletrônicos, mas também não vai ter necessidades básicas humanas ali, não vai enfrentar mortalidade infantil, falta de médicos, de remédio, né? Enfim, esse é o ponto que chegou ali o socialismo cubano. Você tem as experiências também particulares anarquistas, né, que pregam a autogestão direta. Não existia um Estado também que diretamente, sem passar para o socialismo, acabou com o Estado e virou anarquista. Você tem grupos anarquistas, né, no Brasil, os anarcossindicalistas, os anarcopunks. Você tem comunidades, vão tentar viver uma autogestão, mas sempre num grupo pequeno, né? Você lê Atos dos Apóstolos na Bíblia, a forma como os primeiros cristãos viviam, né? Dividindo ali o que tinham, não considerando suas propriedades como suas. Era um grupo ali que vivia uma pequena autogestão, mas que dentro de um Estado maior, que era o Estado romano. Não tinha nem pretendiam sua independência, né? Eram outros princípios. Você tem partidos sociais-democratas no Brasil, PSOL, PCB, PSTU, que tem uma representatividade pequena em épocas de eleições.